3 coisas que todo corredor iniciante precisa saber para prevenir lesões. Olá, eu sou Zac Moreira, sou fisioterapeuta. Esse é o canal Mover é Viver. Eu trabalho de forma presencial e trabalho de forma online. Se você quiser conhecer mais meu trabalho, se você quiser que eu trate você, é só você entrar em contato com os meus contatos aqui do vídeo. Tá joia? Esse canal é o canal Mover é Viver, que a gente vai falar sobre atividade física, sobre movimento, sobre cuidados com o corpo e vamos começar o vídeo de hoje falando sobre corrida. O primeiro ponto que eu quero trazer é: não tenha pressa. Calma. Todo corredor iniciante, no afã de conseguir ou diminuir o seu tempo em determinada distância ou correr distâncias maiores, ele às vezes pega uma meta e dobra a meta. Tá entendendo? Eu comecei a correr, digamos que eu tenha começado a correr e eu resolvi correr 5 km. A minha primeira meta é correr 5 km. Aí eu corri 5 km e fiz essa corrida de 5 km em 40 minutos. Tá joia? Cheguei meio esbaforido nos meus primeiros 5 km, só de corrida, né? Sem ser corrida caminhada. Cheguei só de corrida, corri em 40 minutos. Aí eu disse assim para mim mesmo: agora eu quero correr em 35 minutos, porque essa é a minha meta. Ok, não tem problema, você diminuir 5 minutos nos 5 km. Gente, diminuir 5 minutos é muito tempo, tá? Numa determinada distância. Então, vá com calma. Essa não é uma meta para você conseguir daqui a um mês, entende? Por quê? Eu vou falar um pouco do equilíbrio da balança entre demanda e capacidade. A gente tem uma demanda de corpo do dia a dia, que é uma demanda de você acordar de manhã cedo, ir lá no banheiro, tomar seu banho, escovar seus dentes, aí você sai de casa, pega o seu carro, você pega seu ônibus, você vai para o trabalho, você chega lá no seu trabalho. Se o seu trabalho for de escritório, que a grande maioria dos trabalhos hoje em dia é sentado na frente do computador, você passa de 6 a 8 horas do seu dia ficando sentado, dá uma pausazinha pro xixi, pro café, depois você volta para sua casa, fica no sofá, assiste série no celular, vai para sua cama e dorme. Digamos isso que seja um padrão sedentário. Gente, tá vendo a demanda do dia a dia para o corpo do indivíduo? É uma demanda muito pequena para a capacidade que o nosso corpo tem. Só que nosso corpo, com o passar do tempo, com o uso e desuso, ele vai deixando de fazer o que ele tem de potencial para fazer. Aí, de repente, não mais do que de repente, você resolve correr. Beleza, você seguiu todo o processo de progressão de caminhada em corrida, depois você conseguiu correr 5 km, não está sentindo dor e tal. Aí você diz: eu tô ótimo, tô ótima, vou abaixar meu tempo, é agora. Calma, você precisa melhorar mais a sua capacidade corporal progressivamente para você poder alcançar aquela distância ou aquele tempo específico do jeito que você quer, tá certo? Sem se machucar, você tá me entendendo? Sabe por quê? Tô falando isso porque um dos grandes problemas dos esportes de impacto são as lesões. A corrida é um esporte de impacto. A corrida você tem um impacto o tempo inteiro do seu corpo, do seu pé no chão enquanto você corre, certo? Você chega a 10 vezes o seu peso na hora que você está correndo, quando você impacta o seu corpo ali. Então, isso você tem que ter um bom suporte de corpo para sustentar esse impacto, tá? Então, o suporte de corpo é o quê? Um fortalecimento bacana de pernas, uma boa mobilidade de quadris, de tornozelo, de joelho, né? Um bom fortalecimento da musculatura e o condicionamento aeróbico. Então você precisa ter tudo isso bem embaladinho para presente e guardar para você isso, e usar, né? Na verdade, guardar para você não, e usar. Você tem que estar bem nisso. Tá, você chegou em 40 minutos, tudo bem, eu quero chegar em 35, mas coloca essa meta lá para frente e vai com calma. Tá? E vai com calma. Eu coloquei a questão da meta da diminuição do tempo percorrido em determinada distância. Agora eu vou colocar uma outra meta, que é a meta de você... eu corri 5 km, agora eu quero correr 10 km. Geralmente as corridas de rua, elas são feitas da seguinte forma, elas são oferecidas da seguinte forma: 5, 10, 21,
42. Às vezes você tem um percurso de 15, 5 km, 10 km, 15 km, 21 km. Então um corredor que corre 5 km, aí ele diz assim, eu já corri 5 km, já fiz 3 corridas de 5 km, acho que eu já posso correr 10 km. Não é bem assim, até porque correr 5 km é metade do que correr 10 km. Você pega 10 km não é a mesma coisa, assim como 21 km não é só o dobro e mais 1 km de 10. É um ciclo muito mais desgastante, e assim como 42 km. As pessoas vendem a corrida como se fosse uma coisa fácil de se fazer. Ela é fácil no sentido de que você não precisa de grandes equipamentos. Digamos que você gaste uma grana com um tênis, R$1.000, que eu já acho caro, mas você gasta R$1.000 com um tênis. Tá, você gastou R$1.000 com tênis, mas você vai correr esses R$1.000 aí durante 1 ano, 2 anos, às vezes. Se você não tiver muito desejo de ficar trocando de tênis, você fica com ele lá guardado, é um investimento, digamos. Mas você tem tênis muito mais baratos, tá, gente? De R$300, de R$400, que fazem muito bem o serviço deles. Um dia eu faço vídeo sobre isso. Se você quiser um vídeo sobre isso, você deixa aqui no comentário qual é o melhor tênis para corrida, se um tênis caro, um tênis barato, qual é a diferença. Eu posso dizer isso para você, tá? Deixa aqui no comentário. Aproveita e deixa aquele joinha aqui, tá certo? Se inscreve no canal e ativa o sininho se você estiver gostando desse conteúdo, beleza? Então, voltando para essa questão, você faz um investimento grande, mas você vai usar ele durante um bom tempo, né? Que é, digamos, o tênis. Então, a corrida realmente é um esporte simples, você não precisa de grandes investimentos, mas o legal da corrida é você ter longevidade na prática. Então, quando você se lesiona durante o processo, você perde a continuidade e perde um pouco também da motivação. Você começa a achar na sua cabeça que corrida não é para você. Mas corrida é para você, porque corrida é para todo mundo. A questão é que você só precisa adequar o seu ritmo, que é a segunda coisa que eu queria falar para o corredor, mas isso eu não vou falar agora não. Vou falar da questão da distância, tá? Então, eu vou repetir a mesma coisa que eu falei em relação aos 5 km em 40 minutos, depois para 35. Quando você está correndo 5, você quer correr 10, você também precisa melhorar a sua capacidade corporal, certo? A sua estrutura. Não é o mesmo treinamento. Quem vai lhe dizer isso é um profissional da educação física. Mas o que a gente precisa entender é que o corpo precisa estar preparado para ganhar mais endurance, mais resistência para ele poder correr os 10 km. E não mais velocidade para você correr os 5 km mais rápido. Entendeu a sacada? Se você quer correr 5 km mais rápido, você vai ganhar mais intensidade, mais velocidade, tá? E os 10 km você vai ter que ganhar mais endurance, mais resistência, tá? Assim como os 21 e etc, etc. Depois você vai pensar em velocidade, mas aí quando você vai pensando na questão do volume, tá? Então, entendendo mais uma vez, demandas. As demandas são de 5, 10 km, ou velocidade e tal, e a capacidade, sua estrutura corporal. Você precisa estar com a estrutura corporal bem organizada, bem bonitinho, para você poder cumprir as metas que você tem, tá? Então, não tenha pressa, vá com calma, tá joia? Segundo ponto que eu quero trazer para o corredor, use você como o seu espelho. Use você como sua referência. Você pode ter atletas da mesma idade que você pode ter pessoas que você estima, que você acha massa, correndo e tal, mas aquela pessoa tem um ritmo, você tem outro. Aquela pessoa tem um corpo, você tem outro. Aquela pessoa tem um histórico, você tem outro. Então, procure não competir com outras pessoas, porque isso pode levar você à lesão, certo? Então, não tente criar um processo de competição com outros colegas corredores só da sua cabeça e criar assim, não, eu quero ganhar de fulano, quero correr mais rápido que fulano, você precisa correr mais rápido ou correr mais longe do que você mesmo. E não necessariamente eu tô falando assim de uma pessoa física, né, do corredor, mas às vezes a gente fica aqui no universo da rede social, da internet, querendo correr igual aquela pessoa que eu tô vendo ali, sabe? Aí você fica assim pensando em performance e tal. Vá com calma também, né? Use você como seu espelho. Veja você há um mês atrás. Veja você há um ano atrás. Veja você há 5 anos atrás. E depois você vai acompanhando você mesmo. Você diz assim, tô evoluindo. Ou estacionei. Por que eu estacionei?
Será que eu quero estacionar mesmo? Se eu quero estacionar e só manter, tá tudo certo. Se eu quero performar, quero ir mais longe um pouquinho, eu preciso entender qual é o melhor treinamento para mim, qual é a melhor forma de eu melhorar a minha capacidade. É minha estrutura física que está melhorando, está precisando melhorar? É minha habilidade corporal que está precisando melhorar? Eu preciso ver isso, tá? É sobre isso, ok? Então use você como seu espelho. E a terceira e última coisa que eu quero falar para você é o seguinte. Eu esqueci. Ai, tô com uma dorzinha na lombar. E a terceira e última coisa que eu quero falar para você, corredor iniciante. Cuide do seu ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? Ciclo circadiano é quando você dorme, faz sua vida, dorme de novo. Ou seja, é o ciclo do seu dia, são suas 24 horas. Cuide da sua alimentação, cuide do seu sono, principalmente, tá? Hoje a gente tem bastante estudo falando sobre o sono e a sua relação com dor crônica e com lesões. E eu posso dizer por experiência própria, passei um período, acho que em 2021, dormindo muito pouco e fazendo muito pouco cuidados com o meu corpo, que foi uma coisa que um péssimo investimento que eu fiz, porque acabei me lesionando. Isso foi muito ruim para mim, eu fiquei naquela coisa da lesão, de dizer assim, eu não consigo correr, caramba, corrida não é mais para mim e tal. Não, corrida é sim para mim. E eu voltei a dormir bem, voltei a comer bem, voltei a cuidar da minha estrutura física, voltei a cuidar da minha mobilidade, e aí eu voltei a correr. Aí eu tô me sentindo, a corrida é para mim sim, tá? Tô com 48 anos, tô bem, tô correndo, é isso que eu quero fazer. Quero me manter longevo nisso. Isso tudo porque eu não cuidei do meu ciclo circadiano, que eu achava que eu conseguia fazer tudo. É dormindo pouco mesmo, no outro dia eu vou treinar. É comendo o que dá e no outro dia eu vou treinar. Não é assim. O corpo não funciona desse jeito, tá? E eu já ia usar aquele jargão. O corpo não é uma máquina, tá? O corpo não é uma máquina, isso é uma coisa importante. Às vezes a gente fica querendo pensar que o corpo é uma máquina, apenas a gente botar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, é só hackear meu corpo. Não, gente. O corpo é uma estrutura que tem um histórico, tá? E esse histórico vai sendo acumulado no decorrer da sua vida. Se você dorme pouco um dia, não tem problema. Mas se você dorme pouco durante 6 meses, tem problema. Se você dorme pouco durante 1 ano, tem problema. Certo? Você tem problemas, inclusive, de saúde mental. Você tem mais tendência à depressão, à doença de Parkinson, né? A demências por conta de pouco sono. Tá? Há lesões musculoesqueléticas por conta do pouco sono. Então, o ciclo circadiano não é só sono, tá, gente? É o cuidado com o corpo que você tem durante o seu ciclo de 24 horas, entre dormir e dormir de novo, tá? Você precisa estar cuidando dele, tá? Cuidando disso. Dormir às 8 horas do seu dia, dormir bem, se sentir bem qualitativamente, tá? Para você poder ter longevidade. Corrida é sobre longevidade, movimento é sobre longevidade. A gente quer viver muito se movendo bem. Tá? Não inventaram uma pílulazinha que você toma de movimento e você fica, ok, estou me movendo, não preciso, aí minha articulação tá boa, meu músculo tá legal, tá tudo ok. Não funciona assim. Tá joia? É sobre isso que eu queria falar, tá bom? Se você quer fazer atendimento comigo como fisioterapeuta, eu trabalho presencial e trabalho online também. Meus contatos estão aqui. Se você gostou desse vídeo, se dá aquele joinha no canal, você se inscreve aqui também, já o joinha do vídeo, você se inscreve aqui no canal e ativa o sininho também para você ver notificações. A gente tá sempre colocando vídeo aqui sobre movimento, tá bom? E hoje foi sobre corrida. Mas se você tiver alguma dúvida sobre corrida, se você quiser deixar algum comentário aqui, é muito importante para mim, para eu continuar construindo conteúdo bacana para você aqui na internet. Beleza? Um grande abraço para você e lembre-se, mover é viver.